Bem, pessoal, bom dia a todos. Tá ok? Estão me escutando bem vocês por conta da máscara? Tá, beleza. Tá, hoje a gente vai continuar nossa aula, tá bom? Só que a gente vai falar da parte do controle microbiológico, controle de qualidade biológica e microbiológica, enfatizando a parte dos sistemas de gestão de qualidade. Nós, na aula passada, a gente já falou as principais definições e principais conceitos dentro da parte da gestão de qualidade, tá? Que aborda a parte microbiológica e biológica. Só que para esses conceitos eles serem empregados, eles são empregados de que maneira? Através de sistemas de gerenciamento. E esses sistemas de gerenciamento, eles são os que vão o quê? Eles vão reger tudo que funciona dentro do processo da qualidade biológica e microbiológica, como também em outros tipos de processos também que estão relacionados e ligados à parte da qualidade. Por isso que a gestão da qualidade, tá? Ela parte principalmente de dois fatores que antigamente se estudava muito, era a questão associada à pessoa, ou seja, ao ser humano, juntamente com o quê? Com a qualidade. Porque se não tiver um elo entre os dois, tu não tem uma gestão propriamente dita. Por isso que, com o passar do tempo, essa antiga definição, essa antiga relação começou o quê? Ganhando corpo e ganhando novas formas. Por isso que hoje, quando a gente pensa em gestão de qualidade, em sistemas de gestão de qualidade, tá? Hoje a gente observa o quê? Que os tipos de procedimentos, os procedimentos adotados, eles não têm tanto foco mais na qualidade, ou seja, não é tudo em cima da qualidade. Agora eles precisam que ter eles precisam ter maior importância, maior foco o quê? No teu objetivo. O que tu queres alcançar? Por quê? Porque eles entenderam que a qualidade é só um mero quê? Uma mera ferramenta, tá? Que vai te levar, que vai te impulsionar, juntamente com as outras que a gente já conversou na semana passada e na retrasada, tá? Que eles vão te levar para tu alcançar teu objetivo. Hoje, os sistemas de gestão evoluíram de tal maneira que os objetivos que você traça desde o teu planejamento, aquilo que a gente conversou na aula passada, até findar ele, ou seja, até tu chegar no teu produto final, teu produto terminado, tá? É o que mais vale, o que mais é prezado hoje em dia. Além disso, tá? A indústria farmacêutica hoje, quando eu falo a indústria farmacêutica, é como um todo, não pensando só naquela pequena fábrica lá, pequenininha, mas aquelas de grande porte, mas falando como um todo, a indústria farmacêutica como só o quê? A observar que esse sistema de gestão de qualidade, para ela, precisava também ser encorpado. E com isso ela começou a fazer mudanças nos sistemas de gestão dela, tá? Começou a fazer mudanças dentro do seu próprio perfil. Ou seja, ela não somente se importou com o quê? Com o tipo de programa de qualidade, mas ela se importou desde a formulação, ou seja, desde aquela parte de pegar a matéria-prima, tá? E transformar ela toda, alcançando o seu objetivo que é de um fármaco com uma atividade totalmente o quê? Ativa farmacológica. Por conta disso, tá? Hoje, os principais sistemas de gerenciamento para dentro, para a indústria farmacêutica, ela passa mais aonde? Nos programas ISO. E dentro do próprio programa ISO, tá? Eles observaram o quê? Que antigamente o programa ISO, ele tomava muito conta do quê? De abrangência e objetividade. Só que ele mudou também. Com o passar do tempo, eles viram também que o próprio programa dele tinha que sofrer mudanças. Para quê? Para ele se adaptar às novas tendências. E por incrível que pareça, os programas ISO eles mudam muito e trazem novas perspectivas, novas. Desculpa, que é a máscara. Eles trazem novas perspectivas e também consigo eles trazem novas metas através do quê? Principalmente da evolução tecnológica. Porque eles ganham uma ferramenta a mais. Hoje os programas ISO, eles têm o que dentro dele? Mudança nos seus conceitos, mudança na sua aplicabilidade. Além disso, a gente vê que a própria gestão do sistema ISO, ele está mais comprometido hoje com o quê? Com a alta direção. Ou seja, quando a gente fala alta direção, a gente está falando do topo da cadeia produtiva, ou seja, da cadeia de gestão. Passando pela direção, chegando até onde? Chegando até, tá? Bom dia.
chegando até onde? Chegando até o operador que está na fábrica produzindo tua matéria-prima ou teu medicamento. Além disso, o próprio monitoramento e o alcance de metas hoje, que a gente conversou logo no início, logo no primeiro slide, que é o objetivo final, ele se tornou o quê? Ele se tornou mais o quê? Enfatizado. Ele se torna mais robusto, melhor trabalhado, melhor do que explorado. Porque para a indústria farmacêutica não interessa, eu acho que eu até usei esse exemplo para vocês na semana passada, você ter o quê? Você produzir 5.000 comprimidos e ter o quê? Um defeito, 2 defeitos, 3 defeitos. Não, para ela não interessa isso. Tá? Ela quer atingir uma meta, que a meta é o quê? Os 100%. Só que ela consegue fazer isso atingindo o quê? Um padrão de metas e monitorando essas metas. Até aí, está entendido para vocês? Vocês estão me entendendo? Estou me fazendo claro para vocês? Beleza. Com isso, tá? Hoje, os programas ISO, a partir do ano de 2000 para cá, ou seja, se a gente for pegar na literatura, os programas ISO eles já vêm desde o século passado. Só que eles ganharam maior enfatização a partir de 2000, com a virada do milênio. Tá? Eles começaram o quê? Eles começaram a sofrer modificações. Foi a partir daí que eles sofreram modificações, aonde foi feita uma revisão dentro do seu plano de gestão. E a indústria farmacêutica acompanhou. Se vocês forem parar e ver, se vocês pegarem artigos relacionados à impulsão da indústria farmacêutica, vocês vão ver que a indústria farmacêutica ela começa a ganhar impulsão a partir do ano 2000, do novo milênio para cá. E hoje ela é o que ela é. É uma das indústrias, uma das indústrias de maior porte que a gente tem a nível global. Hoje, dentro da tendência mundial, a indústria farmacêutica é que consome quase 25%. E isso que eu estou falando em todas as linhas de pesquisa, somadas. Além disso, houve, além da revisão de novas atividades que foram inclusas a elas, como também os serviços e a indústria, eles passaram a também sofrer modificações dentro do seu padrão de qualidade, na sua gestão de qualidade. Com isso que vocês vão ver que os tipos de ISO, elas diferenciam muito. A gente tem o programa ISO 9000, que ele só está relacionado principalmente ao sistema de gestão de qualidade, juntamente com com as terminologias, ou seja, ele te enfatiza mais os conceitos e as definições, através do através da evolução e das novas normatizações de termos. Nós temos a ISO 9001, que ela é muito utilizada dentro da indústria farmacêutica. Por quê? Porque ela vê primeiro e ela estuda e ela se preocupa nos requisitos de que como o teu produto vai sair para o mercado. Além disso, além desses requisitos, ela começa a se preocupar no tipo de fornecimento. Quanto melhor você fornecer aquele produto para, por exemplo, uma rede farmacêutica, melhor você ganha o quê? Você ganha mercado e ganha paciente. E por último, cliente. Como a própria ISO 9001, ela se preocupa nessa questão dos requisitos, na questão do fornecimento, você abre um novo leque, porque você começa a se preocupar também com o paciente, com o cliente, porque esse cliente, a cada ano, a cada época, ele se torna mais exigente dentro do que ele está querendo. E a ISO 9001, ela se preocupa com isso também, com a preocupação com o tipo de perfil de cliente, aquilo que conversamos na semana passada. E por último, a gente tem a ISO 9004, que essa ela rege um pouco mais e mais a fundo, ela já vai direto nas diretrizes e na eficácia e na eficiência. Esse programa ISO 9004 ele é muito utilizado não para termos de cadeia de produtiva de medicamento, mas ela consegue te avaliar melhor um sistema de gestão administrativa de nível de administração. Por quê? Porque são através dessas diretrizes novas, desses planos novos de gestão, tá? Que ele consegue avaliar melhor se a eficácia do que está sendo feito, se a eficácia do teu processo administrativo, se a eficiência do que você está se propondo está atingindo, está alcançando as tuas metas. Porque não adianta você ter um bonito parque industrial, não adianta você ter
equipamentos tecnológicos farmacêuticos de ponta, se você não tiver uma diretriz que te diga, olha, a gente vai trabalhar dessa forma para atingir tal meta, mas seguindo essas diretrizes, qualidade, temperatura, robustez, especificidade, ou seja, tudo que está ligado a 9004, e a 9004 faz isso. Um outro tipo que hoje aí no 9004 ela está entrando, não somente na parte de medicamento, é também no que? Na parte laboratorial. Hoje, os novos laboratórios, principalmente do eixo sul e sudeste, eles além de fazer os credenciamentos junto a 9000, 9001, elas já estão pedindo 9004, por conta desses novos planos de administração. E além disso, os próprios programas de gestão de qualidade, eles prezam sempre por quê? Pela sistematização e pela transparência. Ser o mais transparente, o mais claro possível, tá? No que a pessoa vai ler, no que a pessoa vai querer alcançar, no que a pessoa vai querer o quê? Observar. Um exemplo que a gente pode trazer para vocês, dentro da gestão de qualidade biológica e microbiológica, são os POPs. Como eram antigamente os POPs, se vocês forem ver, e ainda são hoje em dia? É tudo manual. Se você for para dentro de um laboratório, tá? Por exemplo, um laboratório farmacêutico, ou mesmo um laboratório microbiológico, você vai ver que os POPs estão tudo descrito. Mas é uma forma de sistematização e transparência em que o teu operador mostra para quem está de fora o que ele faz. E por que isso é importante? Porque ele vai prezando aqui os 8 princípios da qualidade de gestão, do que se propõe a gestão da qualidade, dos sistemas de gestão, que são quais? Primeiro, foco no cliente. Sempre você se preocupando na segurança e na qualidade do teu produto para o cliente. Segundo, liderança. Você, quando assume o papel de um responsável técnico dentro de um sistema, dentro de uma indústria, de uma empresa, de um laboratório farmacêutico, você é liderança. Você é o responsável por aquele setor. Então, tudo que passar por você, é você que vai dizer, olha, é isso e aquilo ou não é. Demanda de você esse tipo de informação. Vocês serão fornecedores, vocês além de ser gestores, vocês também serão o quê? Fornecedores de informação. Envolvimento com pessoas, ou seja, a ligação e a multidisciplinaridade de vocês com outras áreas dentro da indústria. Não somente com a parte farmacêutica, mas com a parte da química, com a parte da produção, com a parte administrativa. Vocês farão esse envolvimento. Abordagem de pessoas, ou seja, a coleta de informações. Abordagem sistemática da gestão, ou seja, vocês estarem interrelacionados com esses modelos de gestão para vocês aplicarem ou ajudarem na aplicação desses modelos de gestão de qualidade. Tá? Melhoria contínua, ou seja, dentro dos planos de gestão e dentro dos objetivos traçados, vocês têm que ver a melhoria que aquele teu objetivo for alcançar no meta-meta. Se você começou com 10%, por exemplo, no próximo ciclo de gestão, na próxima qualidade de gestão, você já tem que alcançar o quê? Pelo menos 2 vezes mais. E assim você faz sucessivamente. Abordagem factual para tomada de decisões. Ou seja, quando ocorrerem situações ou intercorrências em que vocês são colocados, tá frente a essa situação e ver que tomadas vocês vão fazer, sempre mantendo o quê? A qualidade e a objetividade. E por último, as relações mutuamente benéficas com os fornecedores. Eu acho que vocês já devem ter visto eu falar muito a respeito disso desde a primeira aula para agora. Isso é importante? É importante. Por quê? Porque hoje, dentro da indústria, a indústria já não se preocupa mais em um único tipo de fornecedor que vai te fornecer o quê? Tudo que você quiser. Isso não é. Isso daí, dentro da gestão de qualidade, hoje, tá? Isso é difícil da gente encontrar. Hoje o que é mais fácil, o que a gente vê como mais rotina dentro da indústria farmacêutica, tá? É o quê? É você ter seus fornecedores específicos. Por quê? Porque você consegue controlar com melhor qualidade e com melhor monitoramento o produto que você está adquirindo e comprando para poder manipular teu medicamento. Ou, por exemplo, a tua manipulação, teu produto farmacêutico aqui. Entendido isso daqui?
Ficou claro esses 8 pontos para vocês? Ficou alguma dúvida? Agora, dentro dos processos de gestão da qualidade, dos sistemas de gestão, a gente falará de alguns processos que eles estão embutidos no sistema da gestão. Como primeiro, a calibração. Todo mundo já fez calibração aqui, aprendeu a fazer calibração de aparelho, de equipamento ou de instrumento laboratorial, não aprendeu? Eu acredito que o Danilo deve ter mostrado para vocês como se faz uma calibração de uma pipeta automática, que é uma coisa simples dentro de laboratório. Já. Isso, o modelo da calibração é um modelo universal para qualquer. Quando eu falo modelo universal, é porque a definição e o sentido da calibração ele é igual para qualquer parte da indústria farmacêutica. Por quê? Porque a calibração nada mais é do que um conjunto de operações específicas, vamos colocar dessa maneira, que ela visa e tem como maior importância o quê? Você mostrar os valores indicados de um instrumento de medição, por exemplo, uma pipeta ou uma própria balança, tá? Onde você vai confrontar esses valores indicados com valores o quê? Padrões estabelecidos. Por exemplo, se a gente for fazer a medição de uma pipeta de 0 a 100 microlitros, ela tem que ter o mínimo, o intermediário e o máximo. Concordam comigo? O mínimo que é nada. O médio que é a metade. E o máximo que é os 100 microlitros. Se ela reproduzir esses valores conforme o padrão, ela está calibrada para qualquer tipo de análise. Concordam comigo? A mesma coisa vale para uma balança. Se você vai pesar, por exemplo, um saco de 1 quilo de arroz. Para você primeiro pesar se aquele saco realmente tem 1 quilo, você tem que colocar o quê? Um padrão. E verificar se aquele padrão está ok, para depois você colocar o seu. Não é verdade? Isso que você vai ter que tarar. Ou seja, estabilizar aquela balança. E verificar se aquela balança ela está de acordo com a conformidade do teu laboratório. Por exemplo, ele está numa superfície lisa, numa superfície plana, numa superfície em que não há o quê? Trepitação, ou seja, que não esteja o quê? Tremendo, aonde a tua corrente elétrica ela não esteja oscilando, porque isso mexe, isso mexe. Todo mundo viu que uma balança, ela tem o quê? Um óleo d'água, onde você posiciona esse óleo d'água para ver se ela está totalmente o quê? Ajustada à medição. Isso faz parte da calibração? Faz. Entendido? A mesma coisa, por exemplo, para um pH-metro. O pH-metro você tem 3 medições, três valores. Primeiro, você tem a parte que você pode colocar ele numa solução neutra, uma básica e uma ácida. Mesma coisa. Vocês têm que calibrar de acordo com a tua solução padrão para o tipo de análise que você vai querer fazer. Vocês verão que daqui a pouco, quando a gente for para a prática, para o laboratório, quando a gente fizer a avaliação, principalmente pela tira reativa, eu tenho o meu controle. Mas o produto que eu vou analisar, ele pode estar fora do controle? Pode. Mas é uma forma de eu avaliar, de eu medir se aquele produto está dentro de conformidade ou não. E para os outros exemplos que eu acabei de mencionar para vocês, é a mesma coisa. Até aí tudo tranquilinho? Só que, dentro do processo da calibração para os sistemas de gestão, algumas ressalvas a gente tem que dar. Primeiro, os valores que forem avaliados, sempre esses valores, eles podem ser feitas algumas correções? Podem. Exemplo desse é o quê? Quando você vai analisar uma solução, tá, ácida. Se ela não tiver dentro do pH que você deseja, você pode ajustá-la? Pode. E de que maneira você ajusta? Acrescentando uma solução ácida nela. Seja ela a base de ácido forte ou ácido fraco. Além do mais, os efeitos das grandezas. Quando eu falo de efeitos das grandezas, vocês devem ter já estudado dentro da estatística, da bioestatística, que valores de média, intervalos e até de frequência, vocês podem trabalhar até no máximo quantas casas decimais? 2 ou 3. Para os efeitos de grandeza,
dentro dos valores, a gente também pode fazer esse parâmetro, a gente pode também trabalhar ou com uma ou com duas, o quê? Casas decimais ou até três, dependendo do que você está querendo analisar e principalmente dependendo do quê? Da unidade do que você está analisando. Quanto menor for a grandeza, o que isso representa dentro da calibração? Se eu tenho, por exemplo, eu estou fazendo uma medição, tá ok? De um componente biológico, um componente farmacêutico que está presente num gel, tá? E ele é avaliado em miligramas, e eu quero avaliar ele em microgramas, tá? E consigo atingir esse valor em microgramas, o que eu estou querendo representar, o que eu estou querendo dizer para vocês na calibração? Bora que isso foi pergunta de NAD, foi pergunta até de prova de concurso. Quanto menor a grandeza, quanto menor o valor, menor o parâmetro, mais específico se torna a minha análise, porque eu estou traduzindo para vocês que quanto maior for, ou seja, quanto maior for a expressão daquele meu analito, no caso, daquele meu medicamento, naquele produto farmacêutico, eu posso dizer que ele alcança concentrações o quê? Menores. E uma calibração num valor alto convém para mim? Não. Eu vou ter que ir calibrando ele o quê? Ainda mais. Em valores o quê? Ainda menores. Para conseguir calibrar ele, meu equipamento, meu aparelho, num valor que ele consiga o quê? Ser detectado. Isso também é um processo de calibração. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês já deram farmacognosia e fitoquímica, não é? Acho que foi com a Kemel, não foi isso? Ou foi com a Daniele? Com a Daniele, não é? A Daniele deve ter falado que dependendo do tipo de extratos vegetais que vocês trabalham, tá? Vocês podem ter esses extratos, principalmente os componentes que vocês estão querendo pesquisar, por exemplo, um alcaloide, um flavonoide, até um componente terpênico, tá? Você pode encontrar ele em vários tipos de concentração. O fato é que vocês fazem as diluições, não é verdade? Para deixar aquela tua amostra mais límpida possível para você poder o quê? Analisar. Fato esse, se isso não ocorresse, vocês não conseguiriam analisar, não iam conseguir analisar. Isso já é um processo de calibração. O simples fato de você estar diluindo, você está calibrando. Porque você está me demonstrando, através desses valores analisados, frente ao teu padrão, tá? Se aquele analito, aquela amostra de extrato, ela está o quê? Atingindo o quê? Uma concentração definida. Vocês estão conseguindo o quê? Detectá-lo. A calibração também não foge a isso, porque a calibração ela envolve tudo isso. Por quê? Porque no final, o que interessa para nós quando a gente consegue calibrar um produto, um aparelho? Eu consigo ter uma certificação. Eu consigo dizer que aquele meu produto, ele está o quê? Apto para uso. Querem um exemplo? Vocês ainda não farão isso, mas quem for trabalhar na rede farmacêutica, vocês estarão dentro das resoluções, eu acho que o Luan deve ter falado isso, ou o Luan, ou o Tylon, ou a Michelle, eu não sei, falou que vocês têm que levar o quê? Os termigrômetros. Termigrômetro é aquele aparelhinho que mede temperatura e umidade dentro de dentro de uma farmácia. Quem faz isso é o Inmetro. Acho que a rede farmacêutica passa isso para o Inmetro, por quê? Porque ele é o órgão oficial para calibração e medição de pesos e medidas. Então, levando o aparelho, eles fazem os testes e o que sai nele? Uma certificação. E dentro dessa certificação, ele está te dizendo o quê? Que aquele aparelho está apto. Entendido? A mesma coisa para produtos farmacêuticos não é diferente. Tem certos insumos, por exemplo, a água, tá? que eu já citei para vocês, a água dentro do processo de calibração e análise, ela é super importante.
Por quê? Porque alguns laboratórios não têm o que é um controle de qualidade paralelo. Então, o que eles fazem? Eles mandam ou para laboratórios terceirizados ou mandam para onde? Para laboratórios oficiais. Por exemplo, o Evandro Chagas, por ser um laboratório de pesquisa, ele é um laboratório oficial para certos tipos de medição de calibração e de análise. Por exemplo, a água pode ser feita. E o que me interessa saber se a minha água está totalmente o quê? Apta para uso. Saber se ela está desprovida de micro-organismos, de sais, impurezas, metais e outros mais. Dentro dessa parte de calibração, deu para entender? O outro tipo de gestão é a rastreabilidade, que hoje ela é muito importante e ela ganhou novas ferramentas e novos adicionais tecnológicos. Por quê? Porque dentro da rastreabilidade, que nada mais é do que um resultado de uma medição, ou seja, você vai rastrear se aquele teu produto, se aquele valor que já foi calibrado, ele está mantendo-se dentro das conformidades, dentro dos valores de referência, dentro dos padrões de referência tanto nacionais quanto internacionais, tá? Ela está o quê? Se mantendo. E além disso, ela continua também, ela também faz parte da cadeia produtiva. Por quê? Porque com os novos adventos tecnológicos, hoje eu consigo, tá? Hoje eu consigo o quê? Desenvolver medicamentos e principalmente novos tipos de roupagem de medicamentos, aonde o simples apresentação de um QR Code, que isso a gente já tem realidade em alguns laboratórios farmacêuticos, se não me engano a Biosintética, que é um laboratório da rede farmacêutica, tanto para produtos de referência quanto genéricos, já começou com o QR Code, tá? Aonde ela consegue te mostrar todos esses valores através do fornecimento de dados, tá? Já é uma forma de rastreabilidade, como para a indústria também é. O simples fato de você, dentro da cadeia de fornecimento, informar para a tua rede que você está recebendo um lote de um medicamento X com as tais propriedades, tais características como validade, lote, data de fabricação, isso já é uma rastreabilidade. Dentro da indústria, dentro de um gerenciamento hospitalar, isso também não foge. A mesma coisa para os insumos farmacêuticos. Hoje se preocupa muito na qualidade dos insumos por conta do quê? Das condições de estocagem e armazenamento que a gente já conversou na aula passada. E hoje a indústria se preocupa também nisso, na qualidade do que está sendo fornecido e principalmente nas informações que estão sendo o quê? Entregues. E a gente tem a questão dos próprios ensaios. E aqui, o que vocês entendem por ensaios? Vou beber rapidinho uma água. Tem diferença de ensaio para ensaios de proficiência? Pergunto para vocês. Vamos primeiro definir o que é ensaio. O que seria um ensaio para vocês? Se eu falar para vocês, Cris, faz um ensaio para mim microbiológico. O que eu estou querendo te dizer? O que eu estou te pedindo a fazer? São testes. Além de serem testes, ou serem também determinações, como está aqui, os ensaios, eles vão te demonstrar o quê? Principalmente as características e os desempenhos do que tu está querendo analisar em cima do teu produto escolhido. Se eu quiser fazer um teste, um ensaio de biocompatibilidade ou biodisponibilidade de um produto farmacêutico, eu não estou te pedindo para tu fazer um ensaio. Por quê? Porque o que eu estou querendo perguntar para vocês, eu estou perguntando, me dê as características e o desempenho daquele teu produto de acordo com o que tu vais querer o quê? Analisar. E aí vem a especificação do teu ensaio. Nós veremos daqui a pouco que eu vou fazer um ensaio de análise de quê? De nitrito e nitrato.
O que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo pedir para vocês, que eu vou demonstrar para vocês, que dentro desse ensaio eu vou ver se aquele produto que eu escolhi, se aquele produto farmacêutico que eu escolhi, ele tem presença, se ele produz nitrito e nitrato. E por que é importante eu saber isso? Porque nitrito e nitrato são fontes o quê? Fontes de componentes necessários para o crescimento de certos tipos, certas cepas bacterianas. Entendido? Mas quando eu falo para vocês de ensaio de proficiência, olha o que eu estou pedindo para vocês. No ensaio de proficiência, eu estou pedindo que vocês façam um desempenho, uma determinação desse desempenho, dessa caracterização mais voltada para o quê? Para a calibração. Mas ele vai ser feito dentro do teu laboratório? Não, ele é feito de forma interlaboratorial. É quando eu pego o meu laboratório e junto com o teu laboratório e a gente faz o quê? Uma análise de proficiência para saber se aquela técnica feita em cima daquele produto está sendo feita de forma ok e a gente está obtendo o mesmo resultado no final. Por isso que no ensaio de proficiência, nada mais é do que uma comparação interlaboratorial entre dois laboratórios de qualidade. Pode ser feito? Pode. É feito? É feito. Vocês veem muito isso, e hoje, dentro dos laboratórios farmacêuticos de manipulação, está sendo também, já começou a ser feito, mas ela ganhou bastante ênfase. Aonde? Nos laboratórios de análise clínica. Quando a gente faz a comparação interlaboratorial de dados de um laboratório para outro. Hoje a gente faz isso na manipulação? Faz, tranquilamente. Se não me engano, a Personalis já está fazendo isso já faz alguns anos, dentro dos próprios insumos e produtos do que ela está fazendo. Porque ela analisa aqui o desempenho do que está sendo feito dentro do laboratório dela, dentro do laboratório de manipulação. Eu não me lembro se a Reina Farma faz, mas eu acredito que a Reina Farma já começou a fazer também. E por que é importante a gente fazer a calibração, a rastreabilidade e a própria questão da produção dos ensaios? Porque a gente chega na melhor capacidade de medição. E a melhor capacidade de medição é você ter o menor erro e menor incertezas, tá? Durante o que você está avaliando. Ou seja, aqui você começa ao quê? A melhorar a tua rotina e principalmente a melhorar, tá? Melhorar aqui a rotina laboratorial, a rotina de calibração e medição dos teus produtos. Aonde você vai o quê? Aonde você vai, bom dia, aonde você vai avaliar com mais ênfase, aonde você vai avaliar com melhor capacidade as condições específicas de calibração dentro do teu laboratório. E dentro das incertezas de medição, tá? A gente não somente analisa, tá ok? E avalia os menores erros, tá? Para a produção de menores erros, como também a gente começa a visualizar e começa a, o quê? A determinar os parâmetros, as faixas de parâmetro, os resultados que essas faixas de parâmetro vão produzir durante uma calibração, durante uma medição, a própria dispersão de valores, tá ok? E a própria o quê? Os fatores que podem estar ligados à análise desse produto. pH, umidade, acidez, a própria questão do próprio conteúdo, concentração de princípio ativo. Tudo isso tem que levar em conta e tudo isso está ligado ao tipo de produto. E o que ajuda nessa diminuição de erro são todos esses requisitos. Acomodações, métodos de ensaio, a forma como você vai calibrar, a forma como você vai validar e o tipo de equipamento que você vai o quê? Analisar, vai o quê? Trabalhar. Esses são requisitos que a gente consegue fazer para que essas incertezas de medição elas se tornem o quê? As menores possíveis.
Por isso que dentro do sistema de gestão de qualidade, para ISO, nós observamos que existem 3 tipos de manuais para isso. O manual 1, que é o nível 1 do sistema de gestão de qualidade, aonde ela preza principalmente pela política da qualidade. Ou seja, ela analisa a qualidade como um todo, além do que? De diretrizes gerais e responsabilidade de quem for efetuar. Já no nível 2, olha o que ela já se preocupa dentro do sistema de gestão. Ela se preocupa no que? Na descrição dos procedimentos, ou seja, você mostrar, você descrever todo o passo a passo do que você está analisando, do que você está fazendo. E com isso, você vai o quê? Realçar e enfatizar a presença de elementos que estão importantes no sistema da qualidade. E os sistemas podem ser o simples valor de uma temperatura máxima ou mínima, o simples valor do que? De uma pipeta. Já calibrado, já medido. Uma pipeta de 0 a 100, como eu usei como exemplo, você tem o mínimo valor que é 0 e o máximo que é 100. Isso são os elementos que é o quê? Que você vai ter o quê? Que demonstrar e descrevê-los. E por último, o nível 3, que é a instrução de detalhes. E quando a gente fala de instruções de detalhes, a gente está falando aqui da forma como vai ser executado e principalmente das operações específicas aqui. A metodologia de ensaio, a metodologia que você vai o quê? Trabalhar. E a gente entra dentro do sistema de gestão no que a gente chama de qualidade por design. E o que vocês acham que pode ser essa qualidade do design, por design? Vocês acham que qualidade por design seja uma roupagem, seja uma roupa nova, um tênis novo? Ou seja, o quê? A qualidade por design, tá ok? Nada mais é do que ela nada mais é do que uma abordagem ou uma sistematização daqui do que você está o quê? Mostrando, tá? Dentro, tá? De um controle de gerenciamento de risco. Ou seja, na qualidade por design, se vocês olharem, tá? Essa cadeia, esse círculo todo que nada mais é do que é todo o processo do design, desde a parte desde o produto que você vai conhecido até chegar no final, que é aqui o processo de performance, ou seja, como esse produto ele vai se comportar, você está abordando de forma bem sistemática cada ponto importante. Aqui o que eu estou querendo é o que? Analisar esses produtos e esses processos, passando pelo quê? Pelo mínimo de risco para a sua produção e, por último, eu alcançar o quê? Os objetivos já pré-definidos, já pré o quê? Moldados, montados. Entenderam essa parte de qualidade por design? Ou querem que eu repita de novo para vocês? Ou ficou meio confuso? Não entendi. Fala só um pouquinho alto que eu não entendi. A qualidade por design, diferentemente do que a gente viu nos outros pontos, nos outros tópicos, que é a calibração, a rastreabilidade e outro, a qualidade por design, ela se preocupa mais em o quê? Como eu falei agora para você, ela se preocupa mais em a gente alcançar o quê? Objetivos pré-definidos. Só que para eu conseguir alcançar um produto pré-definido, ou seja, alcançar o objetivo realmente, eu não tenho que me preocupar com todo o produto e com todo o processo por exemplo, daquele meu medicamento. Então, mas para eu conseguir me preocupar no produto e no processo, eu tenho que primeiro conhecer o produto, eu tenho que conhecer também o que? Os atributos de qualidade do próprio produto, eu tenho que me preocupar também com os controles de processo,
Ou seja, tudo que emana a cadeia de produção e a cadeia de processamento daquele produto, eu tenho que estar o quê? Ciente disso, conhecer isso. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tiver daquele meu produto, quanto maior eu tiver ligação, ou seja, informação desse produto, menor vai ser o risco que eu vou ter de produzir, de ter um produto de péssima qualidade. Concordam comigo? E com isso eu não consigo fazer uma gestão de gerenciamento de risco. O meu risco ele vai ser alto ou vai ser baixo? Vai ser baixo. Por quê? Porque a qualidade pelo design, ou seja, essa qualidade, essa abordagem pela necessidade de eu conhecer todo o processo, todo o produto, me faz com que eu consiga ter o quê? Um risco bem menor, bem baixo. E hoje a indústria farmacêutica faz isso. Para vocês terem aquele gel, um exemplo que eu sempre dou, aquele gel, aquele bloqueador solar, para vocês usarem, ele não chegou, desculpa, ele não chegou no mercado de qualquer forma, concordam comigo? Ele passou por toda uma cadeia de produção, toda uma cadeia de qualidade de produção aqui. Por quê? Porque o objetivo pré-definido já foi feito, que era o quê? Ele ter o quê? Uma consistência boa, uma qualidade boa, uma ação farmacológica alcançável. Entendido? Então, a qualidade por design, ela se preocupa por tudo isso. Em você dar o quê? Em você mostrar, tá? Toda essa relação do produto, da forma como esse produto vai ser produzido. Agora, na indústria farmacêutica, como a gente observa bastante essa qualidade por design? A gente observa muito na indústria farmacêutica, primeiro nos sistemas de qualidade farmacêutico. E de que forma a gente observa isso? Através dos programas ISO e através dos programas de boa prática de fabricação. É você mostrar, através das boas práticas de fabricação, que você está querendo alcançar um produto já pré-definido. Por exemplo, vocês já deram tecnologia farmacêutica, não é isso? Vocês sabem como é o procedimento para fazer uma cápsula, não sabem? É você fazer a pesagem do material, você colocar ela no aparelho para capsular e colocar aquela concentração. Só que para isso ocorrer, você segue o quê? Boas práticas de fabricação, que é o quê? Pesagem, constituinte da tua pesagem, o tipo de cápsula, a maneira como você vai colocar o conteúdo na cápsula. Isso as boas práticas de fabricação elas te dão. E isso faz parte da qualidade pelo design, porque ela está se preocupando aqui não somente pelo produto, mas como também pelo quê? Pela forma do processo que tu vais fazer aquela cápsula. Outro exemplo para vocês, dentro do produto, xarope. Todo mundo aqui já preparou um xarope ou um gel. Já, não é? Então você sabe como é o procedimento de gel, principalmente na questão de quê? Da sua formulação, que você tem que preparar o constituinte, preparar a base, preparar o diluente, para depois você fazer seu gel, não é verdade? E muitas das vezes um gel, dependendo do procedimento, ele pode ser de várias naturezas, pode ser aquoso, hidroalcoólico, tá? E isso quem vai dizer é a tua boa prática de fabricação. Uma outra questão que também está inserida dentro das boas práticas de qualidade de fabricação de um produto farmacêutico é o uso de EPI. É uma coisa simples, mas que está descrita e que faz parte. O uso de máscara, de luva, de touca, ambientes estéreis. Por quê? Porque tem muitos medicamentos que, quando são produzidos e manipulados, eles têm que ter em condições o quê? Isentas de contaminação. A mesma coisa vale para os insumos, como no caso da água, como no caso também de certos tipos da água, como certos de tipos de que adjuvantes, emolientes. E além disso, a própria indústria farmacêutica, a partir desses estudos de design,
de qualidade por design, o que ela consegue observar e consegue produzir? Ela consegue produzir, tá, novos produtos mais ativos, recipientes de melhor qualidade, recipientes que sejam mais ativos ainda. E com isso você consegue gerar novos produtos farmacêuticos de sistemas, por exemplo, de liberação. Um exemplo, hoje em dia, dentro da área da cosmetologia, a gente está trabalhando com nanopartículas, que já é uma nova realidade para nós. Tá? E qual é o novo advento do uso das nanopartículas para a produção de certos tipos de produtos farmacêuticos? Na questão, por exemplo, de cremes, géis, ou até mesmo de certos tipos de fármacos de administração via oral. É o sistema de liberação lenta, que faz com que aquele teu princípio ativo, ele não seja liberado de forma o quê? Direta, mas ele vai ser liberado fracionadamente, ou seja, de forma que aquela concentração que começou X, ela seja o quê? Entre aspas, diluída, ou seja, ela seja o quê? Fracionada, para aquela atividade farmacológica, para aquela atividade daquele teu gel, por exemplo, ele se manter o quê? Consistente. Aonde a gente observa muito isso, e que já começou a ser feito, tem um exemplo vem dos derivados da codeína. Hoje, por exemplo, a gente tem, vocês todos conhecem o tramal. O tramal ele tem uma liberação lenta, ele já é uma formulação farmacêutica, a gente consegue fazer comprimidos e cápsulas de tramal de liberação lenta. O que a indústria farmacêutica fez? Ela começou a trabalhar nisso e trouxe para outras áreas da indústria, para outros tipos de formulação, como por exemplo o que eu acabei de citar para vocês dos géis. Dos géis. E para a gente conseguir fazer tudo isso, tá? A gente utiliza algumas metodologias, como por exemplo as metodologias dos Seis Sigmas, aonde a própria indústria farmacêutica ela utiliza ferramentas, análises estatísticas e não estatísticas, que tem como principal objetivo aqui aumentar o teu nível de desempenho, ou seja, aumentar o que a tua cadeia de produção. E aqui, tá? A gente tem dois tipos de gráfico, tá? Dois tipos de análise num gráfico só. A gente pode ter uma análise de gráfico de controle, que ele me ajuda nesse controle, ou seja, no que está sendo produzido, no que está sendo utilizado, tá? Aonde eu consigo ver aqui, tá? Dependendo do que, das informações que eu colocar nessa análise de controle, nesse gráfico de controle, eu posso colocar vários tipos de variáveis. Eu posso colocar variáveis físicas, químicas, biológicas, como por exemplo, tá, que a gente vai fazer quando a gente começar a trabalhar a análise de principalmente de géis e pomadas no controle de qualidade microbiológica, ver se aquele gel ele consegue ter uma boa consistência, tá? Posto quando a gente coloca ele em determinados meios de cultivo. E como a gente faz isso? Através de uma simples contagem de colônias bacterianas. A gente fazendo por ciclo, por 12, 24 horas, 36 horas, 48 horas. Essa é uma análise de gráfico de controle. Ela é diferente, tá, de outros tipos de gráficos de controle. Por quê? Porque eles não conseguem me dar esse tipo de informação. Mas, para nós, o gráfico de controle, além de gerar todas essas informações, o gráfico de controle, ele também me mostra o quê? As unidades por defeito, saber se dentro dessa plotagem, ou seja, dentro desse gráfico aqui, estão vendo aqui o cursorzinho? Se ele está o quê? Estão vendo as três faixas, três setas aqui? O que está dentro daqui é o que está dentro do quê? Da faixa limite. O que tiver acima ou abaixo, ele está dentro do meu controle? Não. Então, o gráfico de controle, ele consegue me mostrar essas variáveis dentro dessa o quê? Dentro dessa faixa, desse limite de intervalo de controle meu aqui. Saber o que está fora e o que está dentro. O que está fora do desempenho, o que tá fora do desempenho, é o que eu faço? O que a indústria faz? Ela descarta.
E ela tem como avaliar aqui em que momento, tá? Ela consegue me avaliar aqui em que momento essa minha variável, tá? Ela saiu do controle e ela faz a sua correção. Será que eu perdi por conta de um pH muito elevado? Será que eu perdi por conta da umidade? Será que eu perdi por conta da consistência do meu emoliente ou da natureza química do meu adjuvante? Ela tem como me avaliar aqui. E essa metodologia dos 6 signos ela é importante, por quê? Porque a gente consegue, começa o quê? A visualizar os riscos. E o risco para nós, para dentro da indústria farmacêutica, dentro do controle de qualidade biológica e microbiológica, nada mais é do que uma combinação entre o que é provável, ou seja, da probabilidade de uma ocorrência, tá? Ou seja, de ocorrer uma falha, com a severidade do que essa falha vai produzir. Além do mais, o risco para a indústria farmacêutica, ela sempre vai ser visto e vai sempre ser analisado, estudado pelo gerenciamento de qualidade do risco, aonde o principal ator, aonde o principal foco aqui é qual? A preocupação com o paciente. Por quê? Porque se a gente tiver um risco produzido, quem vai ser o afetado? Vai ser o paciente. E aqui a gente avalia não somente os potenciais, os perigos potenciais, como as próprias falhas, como a forma como pode ocorrer essa exposição a esses riscos, como também a gente avalia também os problemas e situações que podem ser gerados durante os riscos. E por último, sabendo-se de todo o risco produzido, a gente tem o quê? A melhorar o produto, a evitar com que esses riscos eles sejam o quê? Não somente produzidos, como também reproduzidos. E além das próprias metodologias que a gente falou aqui, a gente tem também as tecnologias, que são os TAPs, que são as tecnologias de análise de processo. Essas tecnologias analíticas de processo, elas são importantes por quê? Porque elas são análises ou também ensaios de forma que são feitas de forma contínua, que elas se preocupam principalmente no quê? No controle do processo de fabricação, ou seja, elas avaliam o processo de fabricação como um todo, elas sempre vão te dar resultados, ou seja, valores em tempo real. Por quê? Porque elas são feitas durante a rotina, durante o procedimento, ou seja, são medidas de análise rápidas, tá? E além disso, essas tecnologias analíticas de processo, elas se preocupam também em avaliar o quê? Como é que está sendo feito o processo, a qualidade desse teu processo, o desempenho, principalmente o desempenho aqui, tá? Das matérias-primas, tá? E como essa matéria-prima ela está se comportando no desenvolvimento de um processo. Exemplo. Um exemplo que eu sempre dou nas aulas, dentro de matérias, desempenho de atributo das matérias-primas e matérias-primas em processo, a questão da formulação de um xarope. Convém para a indústria preparar um xarope que seja muito doce? Não. E de que forma ela vai fazer isso? Através do desempenho. E quando a gente trabalha no desempenho de uma matéria-prima, tá? A gente associa essa matéria-prima, que a gente pode considerar essa matéria-prima como meu princípio ativo, com os diversos tipos de quê? De componentes farmacêuticos, saber se ela interage bem com determinado tipo de adjuvante, se ela atua bem com determinado tipo de adjuvante farmacotécnico, se aquele veículo que eu estou utilizando, ele está bom para se diluir. Então, ele consegue, essas novas tecnologias, eles conseguem me avaliar isso em tempo real, mostrando se aquela formulação, ela está chegando a uma biocompatibilidade, uma biodisponibilidade, o quê? Adequada. E por que eu falo tudo isso para vocês? Porque para a indústria, tá? Quando ela está ligada ao TAP, essas tecnologias analíticas de desempenho, de processo, perdão, a indústria farmacêutica ela tende o quê aqui? A melhorar a qualidade do produto. E melhorar a qualidade do produto passa, primeiro, na sua capacidade de funcionabilidade,
na sua eficiência de ação e na própria qualidade do que está sendo produzido. E os objetivos para serem alcançados vão desde as características do produto, saber como é o produto, da própria construção ou do planejamento, tá, desses produtos, da diminuição, ou seja, você diminuir ao mínimo possível os riscos e falhas durante a cadeia de produção. E além disso, quando a gente fala da diminuição dos riscos das falhas, a gente também está falando também da diminuição do tempo de produção de um ciclo de produto para outro produto. E por último, tá? A própria indústria ela começa a se aprimorar no seu dia a dia. Ou seja, ela tenta sempre o quê? Melhorar o que ela está produzindo de um dia para o outro, através de todas essas ferramentas e através de todo esse aprimoramento que essas novas tecnologias analíticas estão dando sustento a ela. Hoje tu pode ter um xarope X, tá, de determinada constituição, determinada característica. Amanhã a indústria já viu que ela consegue melhorar, consegue aprimorar esse produto para um produto de maior excelência. E isso é importante. E é por hoje que a gente tinha que conversar na aula de hoje sobre esses sistemas de gestão de qualidade. Entendido? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro isso aqui para vocês? Tá? Eu estou aqui parando a gravação.